Caros irmãos do canal Os Filhos da Viúva, neste vídeo exploramos a fascinante história da maçonaria nos países islâmicos, uma jornada de séculos de segredos, desafios e valores universais. A maçonaria é uma fraternidade que atravessa culturas e religiões, e nos países islâmicos, ela enfrenta desafios únicos. Descubra como a maçonaria, inspirada pelos princípios de justiça, igualdade e fraternidade, encontra seu lugar ao lado do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Esta é uma história de resistência, unidade e progresso. Não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações de nossos vídeos, e se ainda não são membros, considerem se juntar a nós para aproveitar benefícios exclusivos. Juntos, continuamos a desvendar os segredos da maçonaria no mundo islâmico e além. A maçonaria é uma sociedade secreta com raízes profundas na história, remontando a séculos de existência. Ela se caracteriza pela reunião de homens que se unem para discutir temas filosóficos, religiosos e políticos. Contudo, nos países islâmicos, a maçonaria enfrenta uma série de desafios únicos e complexos que têm impacto tanto na sua história quanto nas suas práticas. A introdução da maçonaria no Oriente Médio no século XVIII aconteceu em um período turbulento da história, com o Império Otomano em declínio e o mundo islâmico marcado pela divisão. A maçonaria ofereceu um espaço para homens de diferentes origens étnicas e culturais se reunirem, unidos pelo desejo de discutir questões prementes que afetavam suas sociedades. As lojas maçônicas, que servem como locais de reunião e discussão, proliferaram rapidamente na região. No século XIX, essas lojas já estavam presentes em diversos países islâmicos, incluindo o Egito, Síria, Líbia e Iraque. A popularidade das lojas maçônicas no Oriente Médio era notável entre intelectuais e políticos que as viam como um meio de promover a reforma e a modernidade. Os princípios da fraternidade, tolerância e igualdade eram fundamentais para a maçonaria e atraíam aqueles que buscavam uma transformação progressiva em suas nações. Contudo, a maçonaria também se tornou alvo de críticas fervorosas, principalmente por parte de muçulmanos que a viam como uma ameaça à religião islâmica. Eles argumentavam que a maçonaria promovia valores seculares e que seus membros eram obrigados a fazer juramentos de lealdade à organização, o que para muitos era incompatível com sua fé islâmica. No século XX, a maçonaria passou a ser proibida em vários países islâmicos. Essa proibição foi motivada por uma série de fatores, incluindo a oposição religiosa e preocupações com a segurança nacional. Ainda hoje, a maçonaria permanece proibida em muitos desses países, forçando suas lojas maçônicas a operarem clandestinamente. Essas lojas geralmente são pequenas e secretas, e seus membros são obrigados a manter suas atividades em absoluto sigilo. Por conseguinte, a maçonaria nos países islâmicos é um tema complexo e controverso. Alguns a veem como uma ameaça à religião islâmica, enquanto outros a reconhecem como uma força de progresso e unificação em um mundo cada vez mais dividido. Para compreender a maçonaria nos países islâmicos em sua totalidade, é necessário analisar as diversas dinâmicas e desafios que ela enfrenta. A maçonaria é uma fraternidade universal que existe há séculos e tem presença em muitos países, incluindo os islâmicos. É importante destacar que as lojas maçônicas nesses países são geralmente compostas por homens muçulmanos, que compartilham os mesmos princípios de fraternidade, tolerância, igualdade, educação e filantropia que as lojas maçônicas em outros lugares. No entanto, a tensão entre a maçonaria e a comunidade muçulmana mais ampla persiste. O Islã é uma religião monoteísta, enquanto a maçonaria é uma organização não religiosa, o que gera desconfiança e, por vezes, perseguição e discriminação contra os maçons muçulmanos. Apesar desses desafios, as lojas maçônicas nos países islâmicos continuam a crescer e desempenham um papel fundamental na sociedade. Elas estão envolvidas em uma ampla variedade de atividades, incluindo filantropia, educação e serviço comunitário, promovendo a tolerância e a compreensão entre diferentes grupos religiosos e étnicos. Um aspecto fascinante é que o Alcorão, o livro sagrado do Islã, desempenha um papel significativo na maçonaria dos países islâmicos. O Alcorão é considerado o livro da lei da maçonaria nesses locais, enfatizando os valores de justiça, igualdade e fraternidade, que são igualmente fundamentais para a maçonaria. A maçonaria busca promover a paz e a compreensão entre os povos, e o Alcorão,
como a palavra de Deus para os muçulmanos, é uma fonte de inspiração e orientação. Os maçons recitam versos do Alcorão em suas cerimônias e o utilizam como um guia para suas ações. Além do Alcorão, a maçonaria nos países islâmicos também recorre a outros textos religiosos, como os hadiths e a Sunna, para complementar a interpretação do Alcorão e fornecer orientação sobre como viver uma vida moral e ética. Embora a maçonaria seja uma organização relativamente pequena nos países islâmicos, ela continua a crescer e a promover os valores de justiça, igualdade e fraternidade, buscando uma sociedade mais inclusiva e unificada. O desafio de equilibrar os princípios maçônicos com as crenças islâmicas é complexo, mas, à medida que o mundo se torna mais interconectado, é fundamental que a maçonaria continue a ser uma instituição inclusiva que acolhe pessoas de todas as religiões e culturas. Em resumo, a maçonaria nos países islâmicos é uma instituição que enfrenta uma série de desafios e controvérsias, mas que continua a crescer e a promover valores fundamentais para a sociedade, inspirados tanto nos princípios maçônicos quanto nas crenças religiosas islâmicas. O Alcorão desempenha um papel crucial nesse contexto, como uma fonte de inspiração e orientação para os maçons que buscam promover a paz e a compreensão em um mundo cada vez mais diverso e interligado.